Olá, tudo bem com vocês? Nesse nosso caminho para desvendar como são feitos os testes moleculares para o diagnóstico da Covid-19, nós já sabemos como funciona a PCR, mas ainda não desvendamos o significado dessa siglazinha RT. O que será que significa esse RT antes da PCR? Nós já sabemos que a PCR é uma técnica muito versátil e que pode ser acoplada com diferentes modalidades, antes ou depois da mesma. Mas o que significa esse RT? O que ele faz e para que ele serve? Vamos ver? Se nós lembrarmos lá do nosso dogma central da biologia molecular, nós temos um fluxo de informação biológica. Essa informação ela tende a naturalmente fluir através dos processos biológicos, do DNA para o RNA e do RNA para a proteína. Então esse fluxo ele ocorre na maior parte dos seres vivos. Entretanto, nós temos alguns processos especiais que fogem à regra do processo de replicação, que é quando uma molécula de DNA vira mais moléculas de DNA, do processo de transcrição, quando essa minha molécula de DNA ela dá origem a uma molécula de RNA, e do processo de tradução, onde a molécula de RNA vai dar origem, vai ser utilizada como molde de informação para a produção de uma proteína. Nós temos, especialmente no contexto de um vírus como o SARS-CoV-2, uma situação de uma replicação de RNA, onde uma molécula de RNA dá origem a outra molécula de RNA, e o nosso tema de interesse de hoje, um processo de transcrição reversa, ou seja, onde eu tenho uma molécula de RNA dando origem a uma molécula de DNA. É o passo de transcrição ocorrendo ao contrário, por isso, transcrição reversa. Assim sendo, nós temos a nossa sigla RT de Reverse Transcription, do inglês, transcrição reversa, quando essa nossa molécula de RNA, que está aqui presente, ela, através de diversos passos, se transforma em uma molécula de DNA, indo no caminho contrário do fluxo de informação biológica durante esse passo inicial, mas depois podendo avançar e continuar, por exemplo, dentro da nossa escala lógica do fluxo de informação, estando numa molécula de DNA e possivelmente passando para uma molécula de RNA futuramente. Essa transcrição reversa ela foi descoberta e compreendida lá na década de 1970, ou seja, ela não é necessariamente tão velha conhecida nossa, mas mesmo assim se mostrou uma ferramenta biológica importantíssima para o diagnóstico de diversas doenças e para a compreensão dos processos moleculares envolvidos com a nossa vida. Quais são as moléculas necessárias para a efetivação da transcrição reversa? Obviamente, o RNA é a primeira delas, ou seja, uma molécula inicial para a transcrição reversa. Também precisaremos de DNTPs, ou seja, de deoxirribonucleotídeos, que serão as letrinhas utilizadas para a formação dessa nossa fita complementar ao RNA, para que eu possa produzir o DNA a partir do mesmo. Nós precisaremos também da enzima da transcriptase reversa, que é a enzima capaz de, na presença de alguns outros elementos, transformar RNA em DNA. Usualmente essas enzimas são obtidas, as suas sequências, e purificadas em laboratório posteriormente utilizando técnicas de biotecnologia a partir de vírus. Vírus esses que naturalmente já apresentam essas enzimas e a necessidade das mesmas em seus genomas. Sejam eles os homoluves, como os Mollanet-Marine Leukemia Virus, ou os AMV, de mieloblastose viral aviária. Esses vírus eles têm no seu genoma transcriptases reversas que se mostraram muito úteis dentro desse contexto laboratorial. Nós vamos precisar também de oligonucleotídeos iniciadores, os nossos primers, que nem lá na PCR. Vamos precisar de um ambiente químico favorável, que ele é similar ao da PCR, nós vamos ter potássio, nós vamos ter magnésio, mas nós teremos usualmente ditilteritrol, DTT, que ele vai atuar como agente redutor, evitando que essa nossa enzima acabe sem atividade. É mais um cofator necessário. E, eventualmente, nós vamos precisar de um inibidor de RNase, ou seja, um inibidor das enzimas que acabam degradando a molécula de RNA. Por quê? Porque as RNases são enzimas extremamente eficazes e, eventualmente, eu posso acabar degradando o meu RNA molde antes mesmo de iniciar o processo de transcrição reversa. Para os nossos oligonucleotídeos, eu posso ter grosseiramente duas estratégias distintas de realização.
A primeira delas vai utilizar primers que direcionam para a minha sequência-alvo, mais ou menos na mesma ideia da nossa PCR. Eu quero já selecionar uma determinada região do meu RNA, do genoma que está ali presente, ou da quantidade de RNA que porventura eu tenho no meu tubinho, e amplificar e realizar a transcrição reversa apenas daquela posição, daquela porção. Ou então, eu posso utilizar primers genéricos, que qualquer RNA que for encontrado será transcrito reversamente, sendo que estes primers genéricos, eles podem ser realmente randômicos, nós vamos chamar de random primers, ou então genéricos, mas nem tanto, genéricos, mas específicos para moléculas de RNA mensageiro que apresentem cauda poli-A, que serão os oligo-DTs. Se nós pensarmos nesses oligo-DTs que estávamos mencionando, então, a anatomia do RNA mensageiro de um eucarioto vai ser sempre composta aqui pela nossa cap 5', o nosso 5' UTR, que é a região não traduzida no início do RNA mensageiro, a região codificante desse RNA mensageiro, a região 3' UTR, que é quando eu paro o processo de tradução aqui, eu continuo com uma região que pode ter uma atividade regulatória, e por fim, essa nossa cauda poli-A, onde eu tenho uma sequência de adeninas que se auxiliam o processo de tradução e mantêm a estabilidade desse nosso RNA mensageiro no citoplasma da célula. Se eu utilizar, então, uma sequência de T's como um primer, aqui indicado, nós teremos um anelamento nessa nossa cauda poli-A e uma transcrição reversa ocorrendo na direção aqui para chegarmos lá no nosso 5' original da nossa molécula. Qual é o problema com esse tipo de estratégia? É que, como essas transcriptases reversas elas podem não ter processividade suficiente, talvez elas comecem a fazer a transcrição reversa e se soltem no meio do caminho. Então, este tipo de estratégia acaba gerando pedaços de RNA incompletos que não chegam até a pontinha final, até o começo dos mesmos. Outra possibilidade é a utilização dos random primers, que são combinações aleatórias de nucleotídeos de 5, 6 ou até mesmo 8 bases de comprimento. Qual é a consequência disso? Virtualmente eu consigo anelar em qualquer RNA que esteja presente na minha amostra. Um probleminha é que, como nós já vimos lá na nossa aula de desenho de primers, regiões com alto conteúdo GC vão anelar mais facilmente, então você acaba tendo um vício por regiões com o conteúdo GC um pouquinho mais elevado. A cobertura, entretanto, do nosso RNA mensageiro, ela vai ser mais homogênea. Por quê? Porque eu não vou ter que obrigatoriamente começar aqui da porção final e por ventura da processividade da minha transcriptase reversa, eu desistir no meio do caminho, porque eu terei um novo sítio de anelamento do meu random primer que poderá concluir a transcrição aqui. O último problema dessa estratégia é que a anterior ela acabava filtrando e removendo RNA ribossomal. Por quê? Porque você não tinha uma grande quantidade de As em sequência para que um oligo-DT ali anelasse. Aqui não. Aqui eu vou fazer a transcrição reversa de maneira extremamente eficiente, incluindo dessas nossas moléculas de RNA ribossomal. A última possibilidade é a utilização de um primer específico, ou seja, uma sequência conhecida como se fosse numa reação de PCR, uma região tal que vai me direcionar onde deve ocorrer o processo de amplificação. Assim sendo, com um primer específico, nós vamos localizar uma região. Por exemplo, aqui, um primer que anele nessa posição, considerando aqui o 5' do nosso genoma de SARS-CoV-2 e aqui o 3' desse nosso genoma, um primer anela no 5', 3', ou seja, eu tenho uma síntese naquela direção. Este primeiro primer direcionou para que o processo de anelamento começasse aqui, e após essa primeira transcrição da fita, eu tenho a possibilidade de produzir sítio de anelamento para um outro primer que originalmente não conseguia ligar aqui nessa nossa molécula, mas justamente por quê? Porque tem a mesma sequência aqui representada. Logo, esse meu primer pode anelar nessa fita que foi recém-transcrita de maneira reversa e prosseguir com a replicação da mesma. Como se dá, então, molecularmente falando, a reação da transcrição reversa? A primeira necessidade nossa é desfazer essas estruturas secundárias que o RNA pode carregar. Isso normalmente é feito aqui a 65 graus Celsius. Então, a nossa amostra de RNA ela vai ser desnaturada e linearizada para que os primers possam acessar.
Depois desses 65 graus Celsius, então, que a nossa amostra de RNA está linearizada, eu posso adicionar os primers para que ocorra o anelamento e reduzir bastante essa temperatura. Aqui eu vou utilizar a estratégia que for adequada e tenho o processo de anelamento dos meus primers. Normalmente eu estou trabalhando de maneira inespecífica, sendo utilização de oligo-DTs ou de random primers, então não me incomoda em baixar bastante a temperatura. Estando os meus primers anelados, eu posso novamente modificar aqui a temperatura para usualmente algo ao redor de 42 graus Celsius, onde eu tenho a temperatura ótima de ' da transcriptase reversa que está aqui identificada. Então ela, a partir aqui da minha molécula de primer, em sua posição 3', vai adicionar nucleotídeos sequencialmente e produzir o nosso DNA complementar, que nós muitas vezes chamamos de cDNA. O que seria esse nosso cDNA? Nada mais que uma molécula de uma fita de DNA produzida a partir desse nosso RNA. Essa estratégia aqui ela é utilizada onde você está fazendo uma primeira transcrição reversa de maneira isolada, para depois utilizar esse material, seja completando a segunda fita ou realizando uma amplificação por PCR de outra maneira. O que acontece dentro desse contexto é que nós temos que separar as reações fisicamente. Eu faço primeiro a transcrição reversa, depois a minha PCR ou o meu outro passo molecular. Nós podemos também, e usualmente é feito para os exames de coronavírus, a realização de duas reações em um único passo. Como eu tenho um primer específico que vai amplificar uma única região, eu não vou utilizar esse cDNA mais para outras estratégias, eu combino a transcrição reversa com uma PCR subsequente no mesmo tubinho. Caso eu não vá concluir isso, de qualquer forma, eu preciso degradar essa minha transcriptase reversa, aquecendo novamente a nossa reação ali a cerca de 72 graus Celsius. Assim, eu inativo a nossa transcriptase reversa, ela fez um único processo de extensão, ou seja, eu não faço ciclos, eu não tenho uma amplificação, eu simplesmente transformo a minha quantidade de RNA presente em uma mesma quantidade de cDNA, de DNA complementar, que está aqui presente agora, e também ainda continuamos na nossa reação com o RNA molde ali presente, agora com quantidades equimolares. E se eu tenho agora o cDNA, ou seja, eu tenho a fita complementar que está representada aqui em cima, como eu posso produzir a minha segunda fita para que eu não tenha mais esse híbrido de DNA com RNA, mas apenas DNA ali presente? Se eu estiver utilizando, por exemplo, primers específicos, ou já tenha primers específicos para isso, eu posso fazer uma PCR. E aí, a partir daqui, eu continuo uma amplificação, seleciono uma pequena região. Mas e se por acaso eu precisar produzir toda a minha segunda fita de todo o RNA ali presente na minha amostra? Por exemplo, às vezes eu posso ter o interesse de fragmentar esse meu RNA produzido e fazer um sequenciamento, alguma outra estratégia que me demande todo ele completo em forma de DNA e não mais desse nosso híbrido de DNA e RNA. Eu posso, então, utilizar uma estratégia que normalmente é começada com primers inespecíficos, sejam eles random primers ou oligo-DTs, e aí eu degrado esse nosso RNA com uma enzima chamada RNase H, que ela é capaz apenas de degradar RNA quando em heteroduplex, ou seja, uma interação RNA-DNA. Ele vai picar esse nosso RNA e gerar pequenos fragmentos do mesmo espalhados ali na nossa solução. Nós agora vamos explorar algumas outras enzimas que nós vimos lá no processo de replicação, dentro da célula no contexto natural, ou seja, inicialmente eu vou adicionar DNTPs aqui e eu utilizo esses nossos pequenos fragmentos de RNA na presença de uma DNA polimerase 1 para que ocorra uma extensão dessas fitas. Depois, a própria DNA polimerase 1 pode remover esses nossos RNAs e, com o auxílio da ligase, eu tenho novamente uma dupla fita de DNA pronta e completa a partir dessa nossa amostra. Mas essa estratégia aqui ela só é utilizada quando, por algum motivo, eu preciso transformar todo o nosso RNA em cDNA e, a partir de toda a extensão desse meu cDNA, fazer a segunda fita, o que muitas vezes não é necessário. Então, usualmente, essa nossa técnica da transcrição reversa ela é utilizada para produzir uma sequência exata de RNA mensageiro que nós precisaremos amplificar a mesma para a detecção. Então, ela vai ser usualmente acoplada com a PCR, como eu já mencionei, fazendo uma transcrição reversa seguida de PCR, uma RT,
Reverse Transcription, PCR, Polymerase Chain Reaction. Então, essa técnica molecular acoplada, ela pode, caso nós estejamos tentando realizá-la a partir de um RNA extraído de um eucarioto, nos confrontar com uma situação onde eu não sei se eu estou amplificando o RNA que foi transcrito reversamente e agora está sendo amplificado, ou então se eu estou diretamente interagindo com o DNA. Se nós lembrarmos da extração de ácidos nucleicos, nós normalmente temos uma grande contaminação de DNA nas amostras de RNA extraídas. Como nós podemos resolver isso utilizando os nossos conhecimentos de biologia molecular de eucariotos? Lembrem que o gene eucariótico ele é distribuído em unidades funcionais que nós chamamos de exons e introns. Então aqui as regiões verdes são chamadas de exons e as regiões azuis estão sendo chamadas de introns. Quando nós temos o processo de transcrição e o splicing alternativo, um evento cotranscricional que ocorre simultaneamente à transcrição pela RNA polimerase, nós podemos produzir diferentes moléculas de RNA a partir do mesmo gene, combinando esses exons de maneira distinta. Assim sendo, nós temos eventualmente pedaços do DNA que não estão representados no RNA final. Logo, se por acaso eu fizer um desenho de primers e um deles anelar aqui no exon 1 e o outro anelar no exon 2, se nós olharmos para o nosso RNA mensageiro final produzido, eu tenho o anelamento aqui também no exon 1 e no exon 2. A diferença é que o tamanho do fragmento a ser amplificado aqui, ele é maior quando do DNA do que em relação ao tamanho do fragmento aqui, quando ele veio do RNA. Assim, eu já consigo distinguir, por exemplo, se eu fizer uma técnica como uma eletroforese, que separa as minhas moléculas por tamanho, se eu tive uma amplificação ocorrendo a partir do DNA ou do RNA. Mas eu posso ainda ser mais específico e deixar essa técnica exclusiva para a molécula de RNA. Então, novamente aqui num cenário onde eu tenho o meu DNA aqui em cima e o meu RNA produzido aqui embaixo, duas isoformas distintas, eu posso utilizar uma enzima chamada DNase que vai degradar aqui o meu DNA genômico. Então, se por acaso o meu primer anelar dentro de um exon, ou seja, ele pega tanto no DNA quanto no meu cDNA transcrito a partir do RNA, eu posso utilizar a DNase, que vai degradar o meu DNA molde. Logo, se ele não está dentro mais do meu tubinho, eu posso tranquilamente tentar fazer a transcrição reversa e, posteriormente, a minha PCR, que como o DNA original foi degradado, o DNA daquele indivíduo foi degradado, eu não preciso me preocupar com o mesmo. Entretanto, eu posso utilizar uma outra ideia e separar o meu sítio de anelamento do primer. Ou seja, eu desenho o mesmo justamente para ficar em cima da junção exon-exon. Ou seja, um pedacinho do primer fica no exon 1, aqui nesse meu exemplo, e o outro pedacinho, a posição 3', fica no meu exon 2. Quando nós voltamos aqui e observamos o DNA, o que acontece é que a separação física entre o exon 1 e o exon 2 impedem que o primer anele adequadamente aqui no genoma. Logo, eu não só não preciso tratar com DNAs essa minha amostra para degradar o meu genoma, quanto a minha estratégia de amplificação vai ser específica para o cDNA produzido a partir do nosso RNA através da transcriptase reversa. Gostaram da aula de hoje? Se por acaso vocês precisarem retornar em algum ponto da mesma, só descer aqui na descrição do vídeo e selecionar na minutagem o ponto de interesse, ou então na própria barra aqui do YouTube de navegação, que vocês conseguem escolher os capítulos de interesse. Até mais e bons estudos!